A liberdade é boa? Existe uma liberdade boa para os bons, para a verdade, para o bem. Nunca para fazer o mal. Pio XII, né? Isso nunca houve dúvida na história da igreja. Sempre foi assim. Os mártires deram a vida pela verdade. E não para qualquer fé, qualquer religião, indiferentemente. Vejam a malícia que está numa sua palavrinha. Liberdade para o assassino ou para o santo? Liberdade para quem ensina que 2 e 2 são 4, ou para quem ensina que 2 e 2 é 9, 10, 11, 1. Liberdade para quem ensina uma ciência verdadeira, objetiva, ou liberdade para quem ensina uma ficção subjetiva, relativista, como o Sr. Albert Einstein, que vai sair aqui no meu livro, daqui a pouco, está nas últimas correções. Ele foi relativista, ateu, e o Sr. Montini disse: a religião do Einstein podia ser a minha. Em 1960, antes do concílio. A religião do Einstein, a religião da matéria. Está naquele livro lá, uma citaçãozinha dele. E vem o Sr. Wojtyla: nós não podemos conhecer a Deus pela razão. Essa religião tira a razão fora, o Einstein também tira a razão fora e bota a vontade. O Einstein teve um sistema arbitrário, cada um com a sua... A vontade é própria de cada sujeito, mas a razão, nós temos os sentidos próprios de cada sujeito, mas nós vemos os objetos que não são do sujeito. Os objetos estão fora, no mundo exterior. O Einstein tira a experiência real e tira a comunicação com o mundo exterior. E fica um subjetivismo que vinha isso de filósofos agnósticos, chamado Berkeley, que dizia assim: a existência das coisas é a percepção, só isso. Tirava o mundo exterior. Se eu tirar o mundo exterior, o que somos? Subjetivismo. Existe uma realidade de uma forma sensível nos órgãos sensoriais humanos que veio do mundo exterior. Então isso é importantíssimo na ciência, e muita gente boa durante os séculos não percebeu isso. Quando Ptolomeu fez uma determinação dos planetas em certos lugares do céu, o que ele estava usando? Estava usando as leis da óptica, que é uma ciência real tanto quanto a gravidade, mas é diferente. Força de gravidade é uma coisa, a lei da visão é outra. Mas quando o Ptolomeu via que um planeta, Netuno, outro, estavam em certos pontos, ele falava da posição do planeta no sujeito. Como se eu tivesse uma fotografia, na máquina fotográfica na Terra, que estou tirando a fotografia do céu. A imagem está na Terra, que chegou no fim da trajetória da luz e veio para cá. Ela é verdadeira, mas não é a imagem que está no objeto. Ela levou um tempo e percorreu um espaço para chegar do objeto ao sujeito. Então, essa imagem, Santo Tomás diz, é verdadeira. Os sentidos humanos têm uma operação natural que age sempre do mesmo modo. Eles não são livres. Ninguém é livre para dizer que isso aqui é um cavalo. Eu sei que não é. Ver que um copo é um elefante. A gente, não, é o copo, eu estou vendo, é certo. A experiência. Ninguém é livre para fazer uma experiência de química e botar ali dentro um sistema arbitrário na química. Veja como é falso isso. Chama-se agnosticismo. As leis da química são arbitrárias. Se fosse arbitrário, eu botaria a mão no fogo e não queimava. Eu botaria o sujeito que estava na cadeira elétrica, não morria. Dependeria da vontade dele que a cadeira elétrica fizesse isso. As coisas, se o movimento exterior não for uma existência real e absoluta, nós podíamos ficar na frente de um carro em movimento e não morríamos. Podíamos ficar na frente de uma pedra que cai da torre de Pisa para a cabeça nós e não nos feriríamos. Veja como agnosticismo é uma facilidade imensa
Mas é isso que está na base da ciência chamada relativismo. Quando eles dizem que os homens veio do macaco, as espécies mudam, eles não tiveram experiência real nenhuma disso. E nem pode ter, de uma coisa do passado, eles não podem ter. O conceito de espécie, homem, é um conceito abstrato, macaco é um conceito abstrato. O conceito abstrato existe só na razão humana. Ele reflete a realidade que está no mundo exterior. O conceito universal de homem não existe no mundo exterior. Existe o homem concreto singular, com as suas diferenças específicas singulares. Existe o Joaquim, o André, o Antônio, o João. Mas o conceito de homem como tal não existe. O conceito de espécie como tal não existe senão na razão. E essa junção entre o que a razão conhece universalmente, que faz as leis universais da física, as leis universais da astronomia, pelo qual eu prevejo que um eclipse do Sol vai ocorrer, veja bem, com uma precisão absoluta. O eclipse do Sol vai acontecer no dia tal, a tantas horas, vai ser visível pelo homem na posição tal da Terra. Eu estou prevendo que a visão do homem vai ser exatamente naquele momento, naquele ponto. Eu posso calcular o eclipse do Sol que aconteceu há 2.500 anos, 28 de maio de 585 a.C., foi calculado por Newton e por outros como a eclipse que Tales de Mileto, segundo a história, viu, lá perto do rio Alice, onde hoje é a Turquia. Por quê? Porque eu suponho que a lei da gravidade é universal. Eu tenho um padrão de referência chamado anos, de minutos, que é uniforme, pelo qual eu calculo o minuto exato em que vai ser visível uma eclipse do Sol em tal posição da Terra. O eclipse do Sol visível no Brasil não é visível na Inglaterra. Para provar a lei da gravidade, veio lá um inglês lá, chamado Edison, professor de física experimental, de filosofia experimental, ganhou fama junto com Einstein, que deu a fama para vir filmar o eclipse aqui no Brasil em 1919. Se fosse arbitrário, ele podia ficar lá em Londres, ele via lá. Ele via em qualquer lugar do mundo, não precisava vir aqui. Por que ele veio aqui? Porque a experiência é verdadeira, mesmo sendo sensível. E nós temos, mas é uma experiência material. Os animais, os gatos, os cachorros têm conosco, igual ao homem, a experiência sensível. O que eles não têm, que nós temos, é uma reflexão sobre isso. Eles veem uma coisa pequena, eles julgam que é pequeno. Eles nunca fariam dizer que a Terra gira e que não as estrelas giram em torno da Terra. Eles jamais fizeram um tratado de física, jamais fizeram um tratado de geometria dos animais. Veja a diferença da razão humana refletindo sobre os sentidos e os animais que não têm isso. Se eles tivessem inteligência, não havia tourada, porque os touros enfrentavam o sujeito que está toreando e em cima dele não ia em cima do pano vermelho. Vejam bem, se o animal tivesse um pingo de inteligência, raciocínio, ele não havia tourada. Reflitam bastante isso. Muito cientista bom não percebeu isso. Santo Tomás de Aquino percebeu, Aristóteles percebeu. Quando a gente fala de filosofia, é preciso distinguir nas livrarias aquele mundo de livros falsos que são baseados quase todo no agnosticismo, que veio aí do século XVI, XVII, com o chamado Beckley, Hume, Kant e Schelling, e chamam filosofia moderna. E essa filosofia moderna foi a que entrou no Concílio Vaticano II, o agnosticismo. Nós não conhecemos a verdade. Essa é uma mentira. Nós sabemos, como é que não conhecemos? A geometria é muito